Bom dia. Começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia, pela rede Evangelizar. É via satélite, né? É todo o Brasil, são 19 capitais, são 2.170 cidades. E eu quero agradecer aqui, muito obrigado pela grande audiência. Também pelo YouTube, você pode assistir pela net, pelas parabólicas e também pelo aplicativo, né? No teu celular você assiste o programa da gente. Hoje o tema é otorrinolaringologia. Na verdade, é focado em distúrbios do sono. Aí nós vamos falar de rinoplastia, de ronco, de apneia do sono, enfim, todos esses temas interessantes. E para isso nós convidamos uma conceituada profissional da área, que é a doutora Daniele Salvati. A doutora Daniele otorrino, especialista em distúrbios do sono, rinoplastia, é graduada pela Federal, tem residência na Santa Casa de Misericórdia, especialização pela PUC Paraná, é professora também de medicina do sono, o que é muito importante. E ela do Instituto do Sono de Curitiba, mas também atua no Angelina Caron, no São Vicente, no Iguaçu, são vários hospitais onde ela coloca lá a sua prática para ajudar as pessoas, né? Doutora Daniele, o que é o sono? Bom dia. Bom dia, Mário. Então, assim, respondendo essa pergunta, o que é o sono, né? O sono é um evento muito importante na nossa vida. 1/3 da vida a gente passa dormindo, Mário. É verdade. Não é? Então, assim, o sono ele tem uma importância brutal na saúde de uma pessoa. Para a gente estar ativo, para a gente poder se comunicar, para a gente poder trabalhar, para poder educar filho, para poder interagir com as pessoas e ter as sensações otimizadas de visão, de audição, de paladar, você precisa dormir bem. Agora, é um projeto de família. É um projeto de família, claro, porque vamos pensar lá, né? Então, uma família toda se dispõe a dormir. O pai fica assistindo TV alto, a outra criança deita e começa a roncar, a mãe tem insônia, não Luz consegue acesa. pegar no sono. Exatamente. Então a família tem que entrar em harmonia para respeitar esse 1/3 da vida, para você estar bem os outros 2/3 e funcionar. Uma família de 5 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, cada um tem um sono diferente. Cada um tem um tipo de sono, né? Tem um ciclo circadiano, né? Então, o que é o ciclo circadiano? É o nosso reloginho biológico, tá dentro da gente, a gente nasce com ele. É um relógio que tem em cada célula, dizendo a hora que a célula vai começar a funcionar 100% e no momento em que ela vai se retrair no sentido de fazer o reparo. Que é um biológico também isso. E Mário, o sono é tão importante porque é durante o sono que é feita a limpeza do nosso DNA. A higiene. A higiene. No sistema nervoso central, as fitas do DNA, elas se abrem durante o sono e acontece uma limpeza. Então, pensa se a pessoa é privada de sono. Se ela não dorme bem, né? Ela quer trabalhar, ela quer festar, ela quer viver e ela acaba dormindo 3 horas por dia. E qual é o ideal? Qual é o tempo ideal? A maioria das pessoas precisa de 8 horas. 8 horas. Mas voltando lá, a pessoa dorme 3 horas e ela fica privada de sono de 5 horas, certo? Porque ela deveria dormir 8. Então, durante esse tempo que ela está privada de sono, sem dormir enquanto ela deveria estar dormindo, ela está sobrecarregando a máquina. Ela está se expondo a doenças autoimunes, a câncer, Mas como é que ela vai fazer para dormir bem? Como é que ela vai fazer para dormir essas 8 horas? Porque geralmente o que acontece, se você acordar 3 horas da madrugada, no outro dia você vai acordar 3 horas da madrugada. Parece uma coisa incrível, parece um despertador. Isso é biológico? Cada caso é um caso, é muito difícil generalizar, tá? Mas vamos falar então de doenças ou distúrbios que levem ao despertar precoce, tá certo? Que é isso que você está falando, a pessoa deita, dorme um tanto e 3 horas da manhã ela acorda, não é isso? Isso. Isso, então a gente precisa investigar, Mário. Investigar para ver se essa pessoa ela está despertando porque o oxigênio do sangue dela caiu. Não é normal, né? Não é normal. E ela está tendo apneia. Ela está roncando e tendo apneia. Parou de respirar, o oxigênio cai. Começa a roncar. E daí ela desperta. Por quê? Porque nós somos uma máquina inteligente. Então, assim, se tem um risco de vida
de ficar sem oxigênio e vir a acontecer algo grave, falecer, ter um AVC, um infarto, o corpo vai priorizar o quê? O despertar, e dessa pessoa acorda às 3 da manhã. Então, essa é uma causa muito importante de despertar. É verdade. O bom sono, ele ajuda muito, porque ele gera qualidade de vida e ele evita doenças também. Então, é bom dormir, é bom sonhar. Agora, tem uns que roncam também. Aí o problema é que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas vamos às ruas da cidade, aqui a TV Evangelizar e o povo sempre participando. O povo pergunta, vamos lá. Doutora, quando um ronco preocupante? O ronco é preocupante toda vez que ele for ouvido em um outro cômodo. É muito preocupante. Então, ronco alto, que você ouve em um outro cômodo, é muito preocupante. E são várias causas do ronco? Sim, são várias causas de ronco, né? Principalmente, são causas obstrutivas, Mário, que diminuem a coluna de ar, a entrada do ar. Então, pode ter relação com obstrução nasal, o ar entrando pela narina, rinite alérgica, polipose nasal, desvio septal ou algum outro tipo de tumor, adenoide aumentada na criança. Então, assim, foi passar o ar pelo nariz e está obstruído. Mas o ar, ele continua pela faringe. Então, amígdala aumentada, quando o paciente, por exemplo, tem uma língua muito volumosa, isso também pode causar o quê? Estreitamento da coluna de ar. Mas se a pessoa não dormir, o que acontece se a pessoa não dorme? Ela pode ter, por exemplo, um AVC? Pode. É consequência da falta de sono? Da falta de sono ou da apneia do sono, a má qualidade do sono, né? Então, por exemplo, o que nós estamos falando aqui são distúrbios respiratórios. Então, obstruiu a passagem do ar à noite, o oxigênio do sangue cai e eleva, cai e eleva, cai e eleva. Isso se chama hipóxia intermitente. A hipóxia intermitente é um fator de risco isolado para doença cardiovascular. Então, AVC, infarto agudo do miocárdio. E a pessoa pode acordar mais agressiva também. A agressividade é uma causa. Porque ela está privada de sono. E quando nós não dormimos o suficiente, a gente responde a estímulos negativos de uma forma mais agressiva. Agora... É bem comum na criança, Mário. Criança irritada é criança que não dorme. Não dorme direito. Não dorme direito. Agora, a higiene do sono, que nós falamos aqui, o que vai fazer para evitar, para dormir bem? Antes de dormir, o que a pessoa deve evitar? Ela deve evitar abusos de alimentos estimulantes, cafeína, por exemplo. Café, por exemplo? Guaraná, chocolate, chimarrão, Coca-Cola. E deve dormir com a TV desligada ou pode dormir com a TV ligada? Sim, Mário. 1 hora antes de dormir, apaga as luzes e principalmente tela, né? Celular, TV, iPad, computador, videogame. As crianças, hoje em dia, elas dormem com o videogame praticamente ligado. E se desligar tudo isso, é importância para a memória. Você começa a pensar melhor à noite, né? E você, na verdade, você vai ter uma liberação da melatonina, que é um hormônio que ajuda na indução e manutenção do sono de forma adequada. E daí, o teu sono, sim, vai ter qualidade. Então, o que eu falo? Hoje em dia, a gente vive num mundo iluminado, cheio de informação. A gente precisa vestir o pijama na cabeça. A gente precisa entender que eu preciso separar aquele momento para desligar, para colocar na bateria o meu corpo, né? Agora, e continuar funcionando. Você falou nisso, eu me lembro das mães. As mães, geralmente com bebê pequeno, né? Mãe recente. Privada de sono. Elas ajustam os horários dos bebês, né? Começam a querer ajustar o horário do bebê. Isso é um erro, né? Ela tem que se ajustar ao horário do bebê, não é isso? Olha, criança exige rotina, né? E a criança, quando nasce até os 3 meses, ela tem cochilos. Ela tem sono fragmentado, então a criança ela não vai dormir longas horas, o que é muito ruim para a mãe. A mãe está exausta, né? Ela está amamentando, ela está cuidando de uma nova rotina. Então, o que é muito importante quando vem esse novo ser aí para a vida e está participando da vida da família?
É entender, sim, que a criança tem uma rotina de sono e a mãe aproveitar aqueles momentos que a criança dorme para dormir também. Porque senão ela fica privada de sono. A criança acorda 2 da manhã para mamar, dali 6 da manhã está acordando de novo para mamar. E a mãe, ela entra nessa rotina de perder as horas seguidas de sono. Vamos às ruas da cidade, mais uma participação. O povo pergunta, vamos lá. Doutora, é normal criança roncar? Não, não é normal criança roncar, Mário, tá? Não é normal. Criança que ronca tem que ser observada. Tá? E essa criança que está roncando, ela está hiperestendendo a cabeça à noite, ela está dormindo com a cabeça estendida, ela está se agitando muito, o cobertor cai da cama, é uma criança às vezes também que urina à noite, então tudo isso tem que ser associado a essa queixa do ronco, porque essa criança pode estar tendo sim a apneia do sono, isso na infância é terrível, altera a oclusão, a apneia do sono na infância, ela leva um prejuízo cognitivo. Essa criança, ela pode também ter um desenvolvimento ponderoestatural, não crescer direito, não se alimentar direito, né? Então, o ronco na criança, ele precisa sim ser observado pelos pais e ser encaminhado para a pesquisa. Tá? Se essa coluna de ar está obstruída, ela precisa de tratamento e muitas vezes cirúrgico. Na criança, 90% dos problemas de ronco e apneia do sono são resolvidos com uma cirurgia, Verdade. Que é a adenoamidalectomia. A gente volta daqui a pouquinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Doutora Daniele Salvati é a nossa convidada de hoje, especialista em distúrbios do sono. Uma coisa, doutora Daniele, também que preocupa muito, muita gente com problema de insônia, o problema de não dormir, começa a tomar Rivotril. Isso é um perigo? É um perigo, Mário. É um perigo porque é um benzodiazepínico, é uma droga, né? Uma medicação que pode dar tolerância e pode dar dependência. Então a pessoa vai aumentando as doses e ela não consegue viver depois mais sem aquilo. Ela tem que cuidar da alimentação, daquelas preocupações que a senhora falou, né? E a gente vive numa vida muito agilizada, né? Então a gente quer resolver rapidamente os problemas. E sim, a medicação, ela entra como esse efeito, né? Vou resolver rápido e tenho controle aqui. Agora desligo meu celular e quero dormir agora. Põe um remedinho ali e quer dormir nesse momento. Então o sono, ele exige um ritual. Se a gente quiser viver com saúde, a gente precisa prezar também por esses rituais de sono, né? Então, ter um momento de desligar as luzes, evitar alimentação estimulante, evitar bebida alcoólica à noite, é muito comum. As pessoas bebem e elas sentem mais molinhas, então vão dormir. Mas aí no meio da noite, elas acabam tendo se despertar, que o álcool também é uma causa de despertar precoce. Após a respiração, eu acho que o sono é o mais importante. Vamos agora às ruas da cidade, TV Evangelizar, aqui o povo pergunta. Vamos lá. Doutora, o desvio de septo pode causar o ronco? Então, pode sim, e essa pergunta é brilhante porque tem a ver com o que o Mário falou, né? Então, assim, depois da respiração, o sono é o mais importante. A gente está falando de uma situação que impacta nesses dois super temas importantes da nossa vida, que é respirar e dormir. É verdade. Então, o desvio de septo, ele faz com que a pessoa, sim, se ele for obstrutivo, o septo é uma estrutura ósseo-cartilaginosa bem no meio das nossas narinas. Certo. E se ele estiver desviado e obstruindo uma das fossas nasais... Fica entupido o nariz? Exatamente. E pode causar ronco. É grave? É grave, porque você passa uma vida não respirando bem, não tendo, por exemplo, boa qualidade nos seus esportes. Se você pratica esporte, você não consegue ter o teu desempenho. Verdade. Você tem fragmentação do sono. E leva a cirurgia, isso? Leva. Porque como que eu vou fazer com um remedinho, né? Pegar uma parede e mudá-la de lugar? Tem que ser cirurgia. E o tempo de recuperação?
O tempo de recuperação de uma cirurgia de septoplastia é muito rápido, mas também o paciente não pode fazer atividade física Repouso, que né? tenha trauma na face por aí 2 semanas. Jogar handebol, esporte, é Tá? complicado. É uma cirurgia que não dói, é uma cirurgia que a gente pode fazer com anestesia geral ou local. É uma cirurgia rápida, o paciente entra no hospital de manhã, à tarde ele já está em casa. E muitas vezes a gente associa com a parte estética também, né? E falando da parte estética de rinoplastia, que a gente associa com o septo, muitas vezes no idoso ou naquela pessoa que tem o nariz com a pontinha muito caída, ele tem também dificuldade de respiração, ele tem dificuldade de entrar o ar. Então, se você faz uma cirurgia estética, reposiciona a ponta do nariz de uma forma mais favorável, a válvula nasal abre. Vai resolver. E retifica o septo, você consegue entregar um sono de qualidade, uma beleza, né? Claro. E ainda por cima, uma respiração. Vamos nas ruas da cidade, mais uma participação, TV Evangelizar. Aqui, o povo pergunta. Vamos lá. Doutora, a boca seca pela manhã pode ser um sinal de apneia? Pode ser um sinal de apneia, boca seca ou então muita salivação, tá? Também pode ser um sinal de apneia. É um sintoma isso. A pausa respiratória testemunhada, o seu companheiro fala, nossa, te vi parando de respirar à noite. Isso é um sintoma que a gente valoriza muito no consultório, na consulta. Se alguém te viu parando de respirar à noite, é muito sugestivo de apneia do sono. E a apneia pode ser crônica? A apneia normalmente ela é crônica, né? É uma situação de obstrução que vem acontecendo e vem se agravando. Interrompe o fluxo do ar, né? Interrompe o fluxo do ar várias vezes durante a noite. É perigoso, então, É né? muito perigoso. Se não tratar, quais os riscos? Daí a gente envolve, os principais são riscos cardiovasculares, né? Pensando no físico. Mas a pessoa que não dorme bem porque ela tem apneia do sono, ela é uma pessoa mais irritada, ela tem perda de memória, ela acorda todo dia com dor de cabeça. Pode ter arritmia? Ela pode ter fibrilação atrial, arritmia. Ela também tem risco aumentado de pressão alta, aquela pressão que não consegue ser controlada com medicação. Mas o pior, pode ter morte súbita? Pode ter morte súbita também. Tem como evitar? Tem como evitar, tratando a apneia do sono. A apneia do sono. A gente faz o diagnóstico com o exame, que eu acho que você ia comentar, né? Da polissonografia. Polissonografia. O polissonografia é um exame para apneia. É um exame que a pessoa dorme toda monitorada. E hoje tem os equipamentos modernos, né? A gente faz inclusive em casa. A pessoa pode fazer esse exame do sono na sua própria casa. E a gente consegue fazer o diagnóstico da gravidade do problema. Tem apneia? Essa apneia é leve, é moderada, é grave. Esse oxigênio, ele baixa muito de 90%. O tratamento como é que é? O tratamento da apneia envolve tratamento clínico, muitas vezes, com CPAP, que é aquela máscara que joga ar no nariz. Sim. Mas existem tratamentos cirúrgicos, em que a gente otimiza a via aérea. Então, daí desde a cirurgia do nariz, da faringe, faringoplastia expansora, cirurgia de base de língua, muitas vezes até com robótica. Pode aparecer em pessoa acordada, por exemplo? É uma curiosidade? A apneia? Apneia? Sim, mas daí é outro diagnóstico clínico, né? Daí normalmente a pessoa vai acompanhar com pneumologista, neurologista, sim. O que pode piorar a apneia? A apneia do sono, ela piora muito com a obesidade. A obesidade. Obesidade. Então, o aumento do peso acumula gordura na língua, na faringe, e daí vai estreitar a coluna de ar e vai causar a apneia do sono. E a apneia, quanto tempo ela pode durar? Pode durar a vida inteira ou pode durar um período? Ela pode ter um período de passar ou é difícil isso? Mário, então vamos supor que a pessoa ela aumente de peso e ganhe 20 quilos e ela faz uma cirurgia bariátrica e perca 20, 30 quilos. Tá certo. Ela estava com apneia e depois ela não teve mais apneia, certo? Aí mudou. Mudou a realidade. Ou então ela tem uma hipertrofia de amígdala e um palato flácido. Fez uma cirurgia de faringoplastia, a gente removeu aquele tecido, ela tinha uma apneia grave e passou a não ter mais apneia grave. Tá certo. É o problema do corpo humano, né? Isso, tem que investigar. Você mexe, investiga, né? E diz, a doutora sempre fala que a melhor ponte entre o desespero e a esperança é uma boa noite de sono. E é pura verdade, né? Vamos às ruas da cidade, o povo pergunta. Vamos lá. A cirurgia das amígdalas e da adenoide resolve a apneia do sono?
Resolve a apneia do sono na infância, tá? É a maior indicação resolutiva para a apneia do sono na infância é a cirurgia de adenoamidalectomia. No adulto, normalmente, ele não tem adenoide, né, Mário? Mas essa adenoide já tá num tamanho que não atrapalha a via aérea, tá? Mas a amígdala grande no adulto é muito comum. Depois da pandemia do Covid, por exemplo, a gente teve muita hipertrofia de tecido linfóide. Então, que a amígdala é um tecido linfóide. Então, isso também, essa indicação cirúrgica pós-pandemia acabou aumentando, né? A remoção das amígdalas no adulto para resolver a apneia do sono. E hoje em dia é muito usada a rinoplastia? A rinoplastia é a cirurgia do nariz, é isso? A rinoplastia é a cirurgia estética do nariz. Então, a gente faz junto com a cirurgia funcional do nariz, a rinoceptoplastia, por exemplo, né? E ela é muito utilizada, no caso do sono, pelo despertar. Então, as pessoas que têm muito despertares à noite, frequentes, um sono superficial, sabe? Aquela pessoa que não consegue aprofundar no sono. Uma sonolência. Toda hora acorda. A maior causa é fragmentação por obstrução nasal. E essa cirurgia é demorada? A cirurgia da rinoceptoplastia, ela é um pouco mais demorada que só do septo, né? Porque envolve o quê? A gente trabalhar em todas as cartilagens. Com anestesia ali. Com anestesia geral. Eu normalmente faço com anestesia geral, ela dura em torno aí de umas 3 a 4 horas a cirurgia, tá? E muitas vezes a gente precisa, para estruturar o nariz, deixar ele mais bonito, a gente precisa também de cartilagem. Então, se a pessoa tem o desvio do septo, a gente usa aquele septo, aquela cartilagem do septo para estruturar o nariz. Uma cartilagem da onde? Do septo. Do septo mesmo? Do septo, não exatamente. Da costela? Da costela. A gente usa quando o paciente já operou o septo e daí ele tem, por exemplo, uma insuficiência valvular, né? Então, às vezes tem aquele pinçamento, já fez uma cirurgia ou já traumatizou, quebrou o nariz. É usado... Jogador de futebol. Exato, acontece muito, ou né? lutador, né? Exatamente. Quebra várias vezes o nariz, então não tem uma cartilagem viável. A gente precisa pegar um pedacinho da cartilagem da costela, tá? Normalmente entre a 6ª e a 7ª costela. E a gente usa, né? A gente vai moldar essa cartilagem e vai usar dentro do nariz para dar um formato bonito. Ultrassom cirúrgico para correções é bom? É usado? O ultrassom cirúrgico é um aparelho que veio modernizar muito a rinoplastia. A gente usa, ele faz o quê, Mário? Ele faz fraturas. Que são fraturas controladas no osso. Então, antes a gente usava aquele martelinho, né? A gente batia lá para fraturar o osso. Hoje não, hoje a gente usa o ultrassom. É um aparelho que tem vibração muito discreta e consegue fazer a fratura dos ossos nasais ou então um remodelamento do osso nasal a ponto da gente conseguir um nariz bonito, com menos inchado, com menos roxo. O paciente recebe alta. Quando ele tira a talinha, em torno do 7º ao 10º dia, ele não tá bonito, ele não tá roxo, ele não tá com aquele olhar de guaxinim, que era bem comum antes, né? Vamos às ruas da cidade, mais uma participação da população. O povo pergunta. Doutora, qualquer pessoa pode fazer harmonização? A harmonização facial está super na moda, né? Então tem até essa parte da rinoplastia não cirúrgica que envolve a harmonização. Então o que acontece? A harmonização, ela é feita com substâncias, né? Com produtos que são envelhecimento. Normalmente biocompatíveis. No nariz, a gente não gosta muito de harmonização, tem que ter muito cuidado, para se dizer assim, tá? Então, alguns defeitos, por exemplo, a pessoa tem um nariz muito profundo, aqui um radix muito profundo. Pode mostrar até para aquela câmera que é melhor. Tá? Ali, ó, um radix muito profundo, às vezes a gente preenche um pouquinho aqui e a gente disfarça aquela gibinha. Então, isso é possível sim. A harmonização envolve também você trazer uma beleza naquela pele que está mais flácida. Mas é definitivo isso ou não? Existe a harmonização definitiva com a cirurgia. Com a cirurgia daí. A gente pode sim trazer, muitas vezes com uso de próteses ou então reestruturação de tecidos. Por exemplo, uma técnica de lifting, a gente vai estruturar os músculos da face que caíram, a gordura da face que caiu, através de uma cirurgia.
E com essa estruturação da face, a gente faz sim uma harmonização definitiva. A pessoa tem lá os seus 60, 70 anos e passa a ter uma carinha de 40, de 30. Claro. É possível, né? Então, isso é uma harmonização definitiva, através de procedimento cirúrgico. Eu quero agradecer você, telespectador, pela grande audiência. Muito obrigado a toda a equipe também do programa, uma equipe fantástica que nós temos aqui na TV Evangelizar. E agradecer a doutora Daniele, obrigado pela sua participação e parabéns aí pelo seu trabalho. Foi uma satisfação muito grande, estou muito feliz de ter participado. Sempre uma simpatia, né? Tá aqui é sempre muito bom. Que bom, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, e a semana que vem a gente se encontra. Um grande abraço e até lá.